Continue a trabalhar de uma maneira muito especial. Usa agora, eu te peço, ó Deus, usa o teu servo, o irmão Cláudio, ó Deus, fala conosco, segundo o teu querer, que nesta manhã, Senhor, a nossa alma venha a se encher, e juntamente, ó Pai, possamos aqui reconhecer a tua grandeza. Seja conosco, ó Pai, toca em nossa alma, Senhor, de uma maneira muito especial. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Para mim é uma grande alegria e nesta manhã estar aqui com os irmãos, assim como o pastor aqui reuniu a minha família aqui. Gostaria de dizer a cada um de vocês que vocês também fazem parte desta família. Amém? Porque nós cremos que esta família é a vida, que nós estamos iniciando aí. Nós cremos que, assim como João Batista, ele batizou ao próprio Jesus e ele batizava várias outras pessoas também. Nós temos uma pessoa na qual nós aprendemos a amar, que é o anjo da nossa igreja, o pastor Geraldo. E muito eu fico feliz também, porque ele está fazendo pela primeira vez, dentro do seu ministério novo, na qual Deus constituiu ele como o anjo da sua igreja. E pela primeira vez ele está tendo, eu creio que é uma honra, né, pastor? Glória a Deus, de estar batizando uma pessoa que se torna uma criança nesta manhã de hoje. Amém? E como se não fosse diferente, para mim é uma alegria maior por se tratar de ser a minha mãe, por estar descendo as águas neste dia de hoje. Glória a Deus. Muitos foram as nossas orações para que um dia nós pudéssemos ver a nossa família sendo salva, a nossa família estar descendo as águas. Eu creio que ao a minha mãe descer essas águas, eu creio que não será, ela será a única, mas virá após ela outras pessoas que ainda necessitam de ter esse novo nascimento em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Assim como me foi dada uma oportunidade para uma reflexão, eu creio que não é uma pregação de 2 horas, irmãos. Glória a Deus. Temos muito trabalho ainda a fazer. Glória a Deus. Mas eu creio que assim Deus tem uma palavra na qual já foi ministrada a pessoa que estará descendo as águas. E Deus aqui, pastor, nos fez lembrar, né, sobre Nicodemos, nos fez lembrar sobre João Batista. Amém? São 2 passagens maravilhosas na qual fala a respeito de descer as águas. Há uma necessidade de nós nascermos de novo. Eu creio que muitos de nós aqui, com exceção de alguns, que ainda não tiveram esse prazer de estar novamente nascendo. Mas o que é nascer de novo, irmãos? Nascer das águas. Aleluia. Assim como Nicodemos, ele falou, será que nascer de novo seria eu retornar ao ventre da minha mãe e ter que nascer de novo para, aleluia, assim como o presbítero Alício pregou a mensagem ontem à noite, glória a Deus, a respeito do reino dos céus, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos tomar posse do reino dos céus, é o que? Entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Não, irmãos. Jesus, aleluia, ele tinha uma mensagem para passar ali para Nicodemos, e ele falou que era necessário, havia uma necessidade, e ainda há uma necessidade de nós descermos as águas, para que nós possamos, aleluia, nascer de novo para Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui no livro de Mateus, o capítulo de número 2, versículo de número 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia,
este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aqui a filha amada do Senhor Jesus nesta manhã. Louvado seja o nome santo de Deus. Na qual aqui, assim como Jesus também, aleluia, ali, aleluia, foi recebido pelo Pai após o seu batismo, que desceu o Espírito Santo sobre a vida do Senhor Jesus. Maravilhoso é quando, aleluia, até comentava com o presbítero Alício, aleluia, será que seria necessário, aleluia, Jesus ser batizado por uma pessoa comum que estava ali? Louvado seja o nome do Senhor. Há uma necessidade, irmãos, há uma necessidade de cada um de nós, aleluia, termos esse prazer de descer as águas, para que possamos, aleluia, tomar posse do reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. O batismo, amados, todos aqui que já foram batizados sabem muito bem o que significa, mas talvez alguns que ainda não, aleluia, tiveram este prazer, aleluia, e futuramente eu creio que irão ter, aleluia, esse prazer de descer as águas e entender, aleluia, o significado de descer, aleluia, para o batismo. Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra de Deus que quando nós, aleluia, imergimos, né, pastor, nesta palavra, aleluia, descemos as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que as coisas velhas, aleluia, ficam para trás. As velhas coisas se passaram. E eu creio que nesta manhã, mãe, nesta manhã Deus está fazendo novas todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. É manhã, aleluia, de deixar as coisas velhas passarem. Nesta manhã, não se preocupe com a sua idade. Aleluia, não se preocupe com esses 85 anos, aleluia. É isso, né? Minha família está aqui, 85 anos que a senhora viveu. Aleluia, esses 85 anos vão ficar passados para trás, e a partir de hoje, aleluia, a senhora se torna uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aleluia, as coisas velhas serão passadas e as novas Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Há uma necessidade, amados. Há uma necessidade, aleluia, de Deus colocar, aleluia, a sementinha dentro do seu coração. Glória a Deus. Há uma necessidade, aleluia, de Deus, aleluia, fazer a boa obra começar a fluir dentro do seu ser. Glória a Deus. E o batismo, irmãos, é o que simboliza, aleluia, a nossa passagem, aleluia, para a vida eterna. Glória a Deus. Ninguém pode ficar, irmãos, aleluia, sem, aleluia, aceitar ao Senhor Jesus. Ninguém pode, aleluia, ficar sem descer as águas. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que as coisas velhas vão ficar para trás e as novas vai ser feita a partir de hoje. Hoje uma nova pessoa, uma criança se nos nasce hoje, né, pastor? Aleluia. É uma criança que está se nascendo hoje, independente de idade. Não há idade, não há, aleluia, nada predestinado, escrito, que nós sabemos que, aleluia, pessoas com 90, 100 anos possam descer as águas. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com a nossa alma, com a nossa, aleluia, a nossa vida, para que nós possamos, lá em cima com o Pai, estarmos todos juntos. Glória a Deus. E que nesta manhã, irmãos, aleluia, a minha mãe possa ter essa consciência de que é um passo muito importante. Aleluia. Tenho visto a preocupação dela nessa semana toda. Glória a Deus, com relação ao batismo. Mas não há o que se preocupar. Glória a Deus. Se eu fizer uma pergunta aqui a cada irmão, quem quer se batizar novamente? Amém. Só que não pode, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que há um só batismo. Mas nós sentimos no nosso coração o desejo de descer as águas. Eu também tenho esse desejo de descer. Mas, aleluia, Deus fala que é um só batismo. Não adianta nós querermos descer as águas hoje. Aleluia. Amanhã nós virarmos as costas para o pastor. Aleluia. E começarmos a congregar numa outra denominação. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho visto muitas pessoas, aleluia, esquecerem do primeiro batismo e novamente descer as águas. É incorreto, irmãos, isso não existe. O Senhor Jesus, ele foi batizado uma só vez, aleluia, por João Batista. Glória a Deus. E ali se foi feita a vontade do Pai. Amém, igreja? Amém. Que os irmãos possam ficar com essa reflexão, irmãos. Eu creio que grandes coisas o Senhor há de fazer na sua vida que ainda não desceu as águas. Viu, irmã Jean?
Eu falava para o irmão Jean ali, glória a Deus, que é uma necessidade de tudo aquilo que nós falamos, pastor. Aleluia. Que é o que ligado aqui na terra está ligado lá no trono do Senhor. Aleluia. E o que está ligado lá no trono do Senhor está ligado aqui na terra também. Aleluia. E tudo que nós falamos, que sai da nossa boca, tem poder. E o nosso irmão ali, ele falou, não, na próxima eu vou estar lá em nome de Jesus. Na próxima eu vou descer as águas. Mas meu coração, Jean, diz, era hoje, era hoje, era hoje. Mas a vontade é do Pai. Amém. Amém. E eu creio que na próxima o irmão vai estar junto conosco. Glória a Deus. Aleluia.